Você já sentiu que foi injustiçado, traído ou ferido por alguém e ficou questionando se Deus realmente vê e se importa? Quantas vezes você se pegou olhando para o teto da noite, a respiração presa, perguntando ao céu quando a sua dor seria reconhecida? Por quantas noites você derramou lágrimas, clamando em silêncio pela justiça divina, desejando apenas que a verdade viesse à tona e que o peso que você carrega fosse aliviado? Talvez você ainda não saiba, mas há um movimento sutil, quase imperceptível, que começa quando o Senhor decide intervir por aqueles que sofreram sem merecer. Talvez tudo o que você passou está sendo transformado em palco para a revelação da justiça de Deus. Não é um movimento barulhento, mas como uma coreografia silenciosa do céu, onde cada detalhe se encaixa para que a verdade venha à luz e o justo seja restituído. A justiça de Deus se move como vento que não vemos, mas sentimos. Às vezes, é um sopro leve que mexe as cortinas da sua vida. Outras, é um vendaval que muda rumos e desmantela estruturas que pareciam sólidas. Vozes sussurram esperança nas estradas que pareciam perdidas. Sinais pequenos aparecem em dias comuns. Uma conversa inesperada, uma porta que se abre, um documento que surge, um sonho que retorna. Esses sinais, quando conectados, desenham um caminho claro. Deus já está em movimento. Poucos percebem, mas existem sinais claros e proféticos que anunciam: Deus já está em movimento, agindo contra quem te feriu. Não pense que é exagero acreditar nisso. Pense antes na paciência cuidadosa de um jardineiro que observa a terra antes de plantar. Ele sabe o tempo certo de regar, de podar e de colher. Assim é o agir divino, estratégico, amoroso e perfeitamente adequado ao momento certo. Quando ele age, a vida começa a se rearranjar em favor da sua verdade. Se hoje você procura conforto, saiba que este vídeo quer ser um farol nessa noite incerta. Neste vídeo, você vai aprender a identificar os 7 sinais que mostram quando a justiça divina está agindo ao seu favor. Não são fórmulas mágicas, mas pistas espirituais que, quando reconhecidas, trazem paz e confirmação. A mão do Altíssimo está trabalhando em seu favor. Vamos falar de revelações, de reveses na vida dos que te feriram, de livramentos que escaparam ao acaso, de restituições que chegam como chuva em terra seca, de paz que acalma a alma, de testemunhos que inspiram e de recomeços que Deus prepara. Antes de seguir, quero te convidar a um gesto simples de fé e pertencimento. Escreva agora nos comentários a frase Justiça de Deus e acrescente a cidade de onde está assistindo ao vídeo. É a sua manifestação de fé e pertencimento, um selo público de que você não está sozinho. Seu testemunho nos comentários constrói uma comunidade que espera, acredita e testemunha milagres. Quando você declara, alguém do outro lado da tela se fortalece. Quando você relata uma vitória, outra pessoa encontra coragem para não desistir. Sinta-se acolhido. Aqui não há julgamento, só um convite para abrir o coração. Abra o coração, pois hoje você pode perceber que o agir de Deus já começou, ainda que de forma discreta, ainda que você não veja todas as peças do quebra-cabeça agora. Permita-se receber consolo e esperança. Respire fundo e reconheça. Há um propósito maior sendo trabalhado em meio à sua dor. Talvez você espere provas espetaculares, mas a fidelidade de Deus muitas vezes se revela em pequenos milagres cotidianos que, somados, fazem uma revolução. Observe as coincidências que se repetem, as portas que se fecham para os que te feriram e se abrem para você. Perceba as conversas casuais que trazem clareza. Acolha a paz que invade suas noites. Cada sinal é uma nota nessa sinfonia de justiça que o céu está compondo.
Estamos prestes a desbravar juntos esses sinais. Se você veio até aqui buscando resposta, fique atento. Nas próximas partes, vamos identificar cada um desses movimentos celestiais, entendendo como reconhecê-los e como responder com fé. Prepare-se emocionalmente. Permita que a esperança cresça dentro de você. Vamos juntos desbravar os sinais e entender como o céu luta por você. Você já percebeu que a justiça divina tem um ritmo próprio? Às vezes parece tardia, quase silenciosa, e outras vezes irrompe com uma força que ninguém consegue conter. Não se desespere quando a espera se alonga. A justiça de Deus nem sempre é imediata, mas quando começa, seu curso é inexorável. Pense nela como um rio subterrâneo. Por um tempo a água corre invisível, alimentando raízes, preparando o solo, e quando encontra a fresta certa, jorra como fonte que ninguém pode estancar. Essa é a natureza do agir divino, paciente, estratégico e poderoso. Imagine agora uma sirene distante que corta a névoa do mar. Marinheiros experientes ouvem o alerta antes de ver as ondas. Assim também Deus envia sinais, sutis, muitas vezes sonoros, apenas para aqueles que confiaram e permaneceram vigilantes. Pode ser um sonho que insiste em voltar, uma palavra que toca o coração no momento certo, um encontro aparentemente casual que muda o rumo das coisas. Quem está atento reconhece o chamado. Quem não está pode achar que tudo é mera coincidência. Mas a diferença é que a sirene nunca engana. Ela avisa da presença da tempestade e salva vidas. Os sinais divinos cumprem o mesmo papel. Preservam, orientam e trazem a virada. Lembre-se das grandes narrativas da Escritura. José humilhado, vendido por irmãos e esquecido numa prisão, foi elevado até o trono do Egito. Daniel, jogado na cova dos leões, viu a mão do Senhor fechar as bocas daqueles animais e emergiu ileso. Davi, perseguido e injustiçado, viu a justiça se cumprir sobre os que tramaram contra ele. Esses exemplos não são apenas histórias antigas, são padrões eternos que se repetem na vida de quem confia. Eles nos lembram que humilhação não é destino final, e que as adversidades são, muitas vezes, o solo onde Deus planta a glória vindoura. Esperar não é sinal de fraqueza, é gesto de coragem. Confiar quando tudo aponta para o contrário exige uma fé que desafia a lógica humana. Esperar é permitir que Deus trabalhe nos bastidores, ajeitando o tabuleiro, movendo peças invisíveis, alinhando corações e circunstâncias. Quando você suporta a espera com fé, está colaborando com o processo divino. Não é resignação passiva, mas uma espera ativa, orando, vigilante, consciente de que cada pausa pode guardar preparação para um salto extraordinário. A força de quem espera está em entender que o tempo de Deus é precioso porque é perfeito. A promessa aqui é clara. Neste vídeo, você não ficará apenas com palavras que confortam. Você terá critérios para enxergar se algum sinal já está em seu caminho e aprenderá a discernir qual poderá ser o próximo movimento do céu. Muitos confundem coincidência com providência. Outros deixam escapar sinais porque não sabiam interpretá-los. Venha aprender a distinguir. Veremos evidências concretas, pequenas e grandes, que costumam preceder a manifestação da justiça divina. Acontecimentos que parecem triviais, mas que descongelam destinos. Portas que se fecham apenas para abrir outra muito maior. Vozes que se levantam inesperadamente a seu favor. Agora, faça uma pausa e volte-se para dentro. Quantas vezes o inesperado aconteceu após meses de resistência, portas que se abriram depois de longos fechamentos ou pessoas que se arrependeram no momento certo? Talvez você já tenha sentido um pressentimento, uma mudança sutil nas conversas ao seu redor ou um afastamento de quem lhe fazia mal. Essas experiências são mais que sinais. São antecâmaras do que Deus está prestes a fazer. Reflita, onde você notou pequenos milagres que poderiam ser precursores de algo maior?
A fé coletiva tem um poder único. Quando compartilhamos nossos testemunhos, acendemos a chama da esperança na vida uns dos outros. Então, não guarde tudo para si. Se você já percebeu sinais, conte nos comentários. Seu relato pode ser a luz que um irmão precisa para permanecer firme. Comunidades que se erguem em testemunho geram coragem, fé renovada e um ambiente onde a justiça divina encontra terreno fértil para se manifestar. À medida que avançarmos neste vídeo, cada bloco revelará um aspecto desse movimento celestial. Uma progressão lógica e espiritual que vai desde a exposição do que estava oculto até o novo recomeço. Entenda que há uma ordem no agir de Deus. Reconhecer essa ordem aumenta sua capacidade de cooperar com o processo. Seja paciente, mas vigilante. Seja humilde, mas firme. Deus não se atrasa. Ele se move no tempo certo para justificar os seus. Agora respire fundo, abra o coração e prepare-se. O que vem a seguir não é teoria. São sinais práticos e proféticos que você poderá identificar à sua volta. Prepare-se para conhecer o primeiro sinal. Você já percebeu como, de repente, aquilo que ficou enterrado começa a vir à tona? A exposição do oculto é um dos primeiros sussurros da justiça divina. Fatos escondidos, palavras amarradas pela mentira, planos tramados nas sombras. Tudo se ilumina, como se alguém acendesse uma lanterna num porão escuro. No coração dessa verdade está um princípio espiritual simples e consolador. A luz de Deus revela aquilo que foi feito nas trevas. Não é vingança humana nem intriga, é a ordem do céu restaurando a verdade. Na Escritura, vemos isso acontecer de maneira dramática. Lembra-se de Esther, jovem corajosa colocada no palácio, cuja história parecia dominada por traços de injustiça. Amã urdiu um plano arquitetado em segredo para destruir um povo inteiro, e foi justamente no banquete que Esther, pela coragem e pelo tempo que Deus concedeu, expôs a trama. O que fora tecido como uma arma das trevas virou testemunho público, e a verdade, uma luz que libertou um povo. De modo semelhante, Davi viveu sob constantes ciladas. Saul conspirava contra ele, armando perseguições e difamações. Mas em diferentes momentos, essas intrigas vieram à tona diante dos homens e do Senhor, mostrando que as maquinações secretas não ficam impunes quando Deus decide revelar. No cotidiano, essa exposição acontece de formas menos épicas, mas não menos significativas. Uma acusação falsa que parecia convencer a todos, de repente perde força quando provas esquecidas ressurgem. Uma conversa gravada, um e-mail encontrado, testemunhas que antes se calaram, agora falam, ou simplesmente a coerência do tempo desvela a mentira. Máscaras caem sem que você precise fazer nada, além de manter a integridade. Há casos em que uma pessoa que te humilhou é confrontada por aquilo que disse há anos. Tudo surge como um eco do passado, mostrando a realidade por trás das aparências. E às vezes, é a própria consciência do injusto que o acusa, levando-o a expor suas ações em arrependimento. Outra forma pela qual a verdade se levanta. Espiritualmente, isso não é coincidência. Pense na luz da manhã que dissipa a névoa. Ela não discute com a neblina, apenas aparece e, com paciência e constância, transforma a paisagem. Assim é a luz de Deus sobre os segredos. Não importa quão habilmente alguém tenha escondido um erro, uma traição ou um plano corrupto, a lente do céu vai focalizar e trazer à claridade aquilo que precisa ser conhecido. Essa exposição serve a um propósito: não apenas punir o erro, mas restaurar a ordem e limpar o nome do justo. Muitas vezes o objetivo não é humilhar, mas reabilitar, devolver ao justo a dignidade roubada pela calúnia e pela máscara. Como reconhecer esse sinal em sua própria história? Observe quando informações que pareciam esquecidas reaparecem, documentos que surgem, testemunhas que lembram, conversas arquivadas que vêm à tona.
Note também quando há uma súbita clareza dentro de você. Memórias que antes pareciam confusas, agora se alinham e fazem sentido. Se fatos que estavam dispersos começam a formar um quadro coerente, não descarte isso como acaso. Pode ser a mão de Deus juntando peças para que a verdade seja vista. Se você foi alvo de mentiras e hoje percebe explicações emergindo, recorde a promessa: nada fica oculto para sempre diante do Senhor. Aplicar isso à vida prática exige duas atitudes: vigilância e serenidade. Vigilância para reconhecer os sinais, porque eles podem ser sutis, e serenidade para não precipitar respostas humanas que estraguem a abertura que Deus está criando. Quando uma revelação acontece, não corra para reclamar com raiva. Respire, ore, avalie. Muitas vezes, a exposição vem acompanhada de oportunidade para reconciliação ou para ajustes que protejam você e outros. Em alguns casos, será necessário buscar justiça humana junto com a divina. Em outros, a própria revelação porá fim àquela fase de luta sem que você precise se expor mais. Seja sensato, deixe que a verdade fale mais alto que o seu impulso. Não ignore revelações recentes, são respostas do alto. Não as subestime porque vieram de forma simples ou inesperada. Há um padrão divino. Antes que o justo seja exaltado, a verdade é apresentada. Antes que o ciclo se feche, o véu é rasgado. Relembre sempre que quando coisas esquecidas voltam ao seu mundo, quando documentos reaparecem ou quando testemunhas, até mesmo o próprio coração, começam a se alinhar com a verdade, algo maior está acontecendo. Isso não é só informação, é movimento de justiça. Nada fica oculto para sempre diante do Senhor. Essa frase deve morar no seu peito como um refrigério e uma proclamação de fé. Quando a sombra se curva à luz, algo dentro de você também é liberto. A dúvida perde força, a paz começa a brotar e a esperança se reacende. Prepare-se então para acolher o que a luz traz. Sejam verdades confortadoras que limpam seu nome, sejam convicções que o fortalecem. E quando a revelação acontecer, compartilhe com sabedoria, louve pela justiça que se torna visível e mantenha o coração aberto para o próximo movimento do céu. Depois da verdade exposta, chega outro sinal poderoso. Há um sinal muito claro de que a justiça de Deus está em movimento quando aqueles que te feriram começam inexplicavelmente a enfrentar impedimentos, perdas e situações adversas que nunca pareciam lhes alcançar antes. Não é apenas coincidência, é o curso silencioso do céu restabelecendo o equilíbrio. Pense nas histórias bíblicas. Faraó, que endureceu o coração e viu as portas do seu poder serem atravessadas por pragas. Amã, cuja trama contra o povo de Deus o levou ao poste que ele próprio preparou para Mordecai. Saul, que perseguiu o justo e acabou perdendo a honra, o favor e, em muitos sentidos, a paz. Esses relatos não são vingança gratuita, são o peso da justiça que corrige quem insiste no erro, preservando a verdade e defendendo os inocentes. Na vida cotidiana, isso também se manifesta de maneiras quase comuns e, por isso, fáceis de subestimar. Aquele que te humilhou pode começar a perder credibilidade diante de colegas. Oportunidades que antes surgiam com facilidade passam a se fechar. Portas corporativas ou sociais se trancam. Alianças se desfazem como cabos corroídos pela mentira. Às vezes, o declínio é gradual. Primeiro pequenos fracassos, depois decisões mal-sucedidas, até a reputação despencar em público. Outras vezes, é rápido e surpreendente. Contratos cancelados, promotores desistindo, aquele amigo se afastando no momento da responsabilidade. Não ignore esses sinais. Quando a vida de quem te prejudicou passa por reveses que parecem desproporcionais ao que costumava ter, pode ser a mão de Deus reequilibrando a balança. Importante:
Discernir esse movimento não é convite à vingança pessoal. O chamado é para observar com olhos espirituais, orar pela verdade e esperar que o justo seja restaurado enquanto a injustiça é corrigida. A justiça divina corrige por amor à verdade. Não é prazer em ver cair, mas zelo para que a verdade floresça e o erro seja corrigido. Por isso, quando portas se fecham para quem te feriu, não responda com malícia. Responda com confiança em Deus e, se possível, com oração pela transformação do outro. Ainda assim, registre no seu coração: a mão de Deus pesa apenas sobre quem persiste no erro. Essa frase não é ameaça, é consolação para quem caminhou honesto em meio à calúnia. Observe os padrões: repentino isolamento social, perda de respeito público, quedas de rendimento profissional, decisões financeiras mal-sucedidas, doenças que coincidem com caminhos de recusa à verdade ou rompimento de princípios. Existem situações em que o desmoronamento vem como poda. Lembra da imagem da árvore que não dá fruto? O agricultor, por amor à colheita futura, corta para que ela possa renascer mais saudável, ou, quando a árvore está seca e tóxica, remove-a antes que contamine o plantio. Assim age o Senhor quando corrige. Às vezes, a pessoa é podada para o arrependimento e renovação. Outras vezes é removida para proteger o resto do jardim. Em ambos os casos, há propósito divino. Não ignore perdas ou portas fechadas na vida dos que feriram você. São sinais que merecem ser notados, não celebrados com amargura, mas compreendidos com fé. Há também sinais práticos que costumam acompanhar esses reveses. Amizades se rompem por causa da verdade que se impõe. Propostas desaparecem ao mesmo tempo em que a justiça se esclarece. Contratos são revistos. Registros antigos voltam à tona para expor o que foi ocultado. Às vezes, o revés surge como consequência natural. A mentira exige manutenção, e quando a verdade aparece, a estrutura montada rui. Outras vezes, portas que antes se abriam para o injusto se fecham misteriosamente, como se uma força invisível travasse mecanismos que pareciam eternos. Observe com sensibilidade espiritual e com bom senso. Padrões repetidos não são coincidência. Se você está vendo essas mudanças, não se sinta apenas como espectador. Reconheça nelas a ação de Deus em seu favor. A restauração do justo frequentemente caminha junto à correção do injusto. Permita que a fé faça morada em seu coração e que a gratidão substitua a dor. Ore para que a correção produza arrependimento e mudança, e para que o processo traga segurança e paz ao seu caminho. E antes de tudo, mantenha-se íntegro. A própria justiça que trabalha por você espera que sua resposta seja digna do Deus que age. Não se renda à tentação de retaliar. Deixe que o Senhor seja o juiz. Repare também que esses reveses costumam ser progressivos. Primeiro, pequenas portas se fecham. Depois oportunidades se dispersam, então vem o isolamento e, por fim, o desabamento daquilo que sustentava a injustiça. Se você testemunha essa sequência, saiba que não está só. O Altíssimo está reordenando as coisas em favor da verdade. Não ignore perdas ou portas fechadas na vida dos que feriram você. Elas falam de um processo maior e sagrado. Confie, entregue a Deus a cobrança que é dele e permita que a restauração aconteça. O movimento da justiça traz também proteção ao justo. Você já sentiu, afinal, uma mão invisível afastando o perigo no último segundo? Há momentos em que o livramento chega tão sutilmente que quase pensamos ter sido apenas sorte. E, no entanto, algo no peito nos diz que foi intervenção do céu. A terceira lição da justiça divina que hoje quero te ajudar a reconhecer é essa: os livramentos e a proteção especial que passam a acontecer na sua vida como prova de que Deus está agindo ao seu favor. Pense em Daniel na cova dos leões.
Ali não houve apenas um resgate técnico, houve presença. A noite das feras se tornou para Daniel um quarto de paz, porque o anjo do Senhor fechou as bocas. Ou volte sua mente à berma do Nilo, quando o pequeno Moisés foi preservado entre as águas, não por acaso, mas por um propósito. Esses relatos bíblicos não são meras histórias. São fotografias da maneira como o céu protege quem caminha em aliança com a verdade. E se Deus fez isso no passado, Ele continua fazendo hoje. Na rotina do dia a dia, os mesmos sinais aparecem. Talvez você tenha saído de casa e minutos depois descobriu que houve um acidente no mesmo trajeto cujo alcance poderia ter sido devastador. Ou adoeceu, encarou exames assustadores e, contra todas as previsões, recebeu uma notícia de cura ou de diagnóstico favorável. Talvez uma porta que parecia impossível de abrir se escancarou quando alguém inesperado estendeu a mão. Um telefonema oportuno, uma ajuda financeira vinda de quem você jamais imaginou, ou uma reconciliação que te salvou de um colapso emocional. Esses pequenos milagres práticos, a carona providencial, a cirurgia que foi reagendada e deu tempo para o corpo se fortalecer, o guarda-chuva que apareceu na hora da tempestade, são sinais reais. Não subestime o detalhe. A interpretação espiritual é clara. Quando Deus começa a trabalhar em favor de alguém injustiçado, uma das primeiras manifestações é a proteção. Ele não apenas corrige o erro, mas antes o livra do ataque direto. Como pastor, já vi pessoas que, depois de muito sofrer, passaram a receber socorro inesperado em situações de risco. Alguns são literalmente preservados no trânsito. Outros encontram portas que se fecham para os que os invejam e se abrem para quem os sustenta. O céu luta por quem caminha em aliança, e essa luta frequentemente se manifesta como escape do dano iminente. Por isso, a aplicação prática é simples e urgente. Observe. Anote em seu coração e, se for possível, em um diário, cada livramento recente. Quando você percebe um padrão, pequenas intervenções que somadas formam uma grande redenção, celebre, agradeça e compartilhe. Não deixe que o orgulho te imponha uma explicação natural quando o sobrenatural está à vista. Peça discernimento ao Espírito Santo para ver além da coincidência. Reúna as pontas. Quem apareceu, como aconteceu, qual era a gravidade do risco. Esses detalhes frequentemente revelam o desenho divino. Celebre também com gratidão pública. O testemunho do livramento fortalece a fé de quem ouve. Lembre-se de que, na Bíblia, a história da salvação muitas vezes se transforma em louvor para que outros também creiam. Quando você diz obrigado em voz alta, você cria um selo de fé sobre aquele evento. A gratidão é como um farol que confirma. Não foi sorte, foi intervenção de Deus. Uma analogia que gosto de usar é a do guarda-chuva em meio à tempestade. Na hora em que as nuvens se fecham e o vento açoita, aqueles que caminham junto de Deus encontram frequentemente um guarda-chuva que não fizeram por si mesmos. Pode vir como um abraço que retardou uma queda, uma palavra que mudou um diagnóstico, um favor que interrompeu uma sequência de perdas. O guarda-chuva não impede a tempestade de existir, mas protege quem está debaixo dele. Reconheça o guarda-chuva. Outra orientação prática. Não ignore os livramentos pequenos. Deus muitas vezes começa o mover de sua justiça com detalhes que parecem insignificantes aos olhos humanos, mas que, quando somados, anulam planos de destruição. Se um documento decisivo não se perdeu por acaso, se uma ligação atrasa e evita um encontro perigoso, se você simplesmente sentiu que devia tomar outra rua e isso te poupou de um acidente, tudo isso traduz-se em linguagem do céu. Colete essas evidências, ore sobre elas e peça direção sobre como proceder daqui para frente. Não confunda a proteção divina com irresponsabilidade.
Ser guardado não é um passe livre para provar limites sem prudência. Ao contrário, os livramentos são convites para agradecer, para ajustar passos, para reafirmar compromisso com a justiça e com o amor. Use essas experiências para crescer em maturidade espiritual e em cautela prática. A proteção traz uma responsabilidade. Viver com olhos abertos e coração agradecido. Se hoje você se reconhece tendo escapado de algo que poderia ter sido trágico, permita-se sorrir com a alma. Faça uma pausa, louve, conte a alguém que te fortaleça e escreva essa vitória em palavras. Quando a proteção se torna reconhecimento, ela se multiplica em fé, a sua e a de quem está à sua volta. Não ignore os livramentos recentes, eles são sinais proféticos de que o Senhor não só vê, mas age. E lembre-se, com essa proteção vem a próxima etapa, a restituição do que te foi roubado. Mas primeiro celebre o fato de estar aqui, vivo, guardado e amado. Existe um momento no tempo da graça em que aquilo que foi tomado começa a voltar. Restituição não é apenas o retorno de coisas materiais, é a restauração de honra, relacionamentos, oportunidades e sonhos que foram roubados pela dor, pela injustiça ou pelo abandono. Quando a justiça de Deus se move, ela não se limita a punir o erro, ela reconstrói o que foi destruído, muitas vezes de forma surpreendente e abundante. Deus é especialista em restaurar histórias. Na Bíblia, vemos esse mover com clareza. Jó, depois de uma temporada de perda, humilhação e silêncio, recebe de Deus o dobro de tudo o que havia perdido: família, bens e uma nova estação de alegria. A narrativa não apaga a dor que viveu, mas revela que a justiça divina transforma ruína em multiplicação. Davi, após ser perseguido e ver sua casa e paz abaladas, é recompensado com reconciliações e restituições, não apenas de posses, mas da sua identidade como líder ungido, da sua família e da honra que lhe havia sido arrancada. Esses exemplos nos mostram que Deus não esquece o que foi tomado indignamente. Ele trabalha para devolver, reedificar e, muitas vezes, exceder as expectativas humanas. No cotidiano, a restituição pode se manifestar de maneiras simples e sobrenaturais. Aquele cliente que sumiu volta e paga o que devia. A conta bancária que parecia esvaziada recebe um depósito inesperado. Amizades rompidas encontram um caminho de volta ao diálogo. Uma reputação manchada é limpa por atitudes que revelam a verdade. Portas de emprego que haviam se fechado se abrem novamente com uma proposta melhor do que a anterior. Às vezes, é um telefonema de um parente pedindo perdão. Outras vezes, é uma reviravolta legal que restabelece direitos. Não raro, o retorno vem de fontes que você nunca imaginou. Isso é parte do caráter sobrenatural da restituição de Deus. Espiritualmente, entender a restituição é reconhecer que a justiça divina é também restauradora. Não se trata apenas de equilíbrio moral entre culpa e consequência, mas de um ato de amor que repara e reconstitui. Quando a Escritura fala de restauração dobrada, há um propósito: curar feridas profundas e escrever um novo capítulo, onde antes havia apenas memória de perdas. Deus não deixa o justo sem reparação. Ele dá formas de cobertura e de recomeço que mostram que a história não terminou no pior capítulo. Como aplicar isso na sua vida? Primeiramente, abra os olhos para sinais concretos de retorno. Se algo que você havia perdido começa a aparecer financeiramente, emocionalmente ou relacionalmente, pare, reconheça e agradeça. Não ignore bênçãos e oportunidades retomadas. Anote, celebre e conte com a comunidade de fé para testemunhar esse movimento. Em segundo lugar, mantenha o coração alinhado. Restituição pede humildade e muitas vezes perdão. Não deixe que a alegria do retorno seja contaminada pelo desejo de vingança.
Use o que retorna para construir e abençoar, não para alimentar antigas chamas de dor. Em terceiro lugar, seja sábio e prático. Se for preciso, busque os meios legais e administrativos para reaver o que é seu, mas faça isso orando e com integridade, confiando que Deus pode mover corações e circunstâncias para facilitar o processo. Permita-se reconhecer pequenas restituições como parte da mesma trama maior. Um troco inesperado que equilibra uma despesa injusta, um convite que reabre uma carreira ou a simples reconciliação com um amigo são como sementes de um campo que Deus está cultivando para você. À medida que essas sementes brotam, prepare-se para administrar o que volta com gratidão e responsabilidade. A verdadeira restauração honra a quem sofreu, mas também honra ao doador, que não só devolve, como renova. Há também um aspecto emocional profundo. Quando Deus devolve aquilo que foi roubado, Ele cura a narrativa interior. A vítima passa a perceber que não é definida pela perda, mas pelo propósito restaurador do Senhor. Isso traz coragem para avançar, para reconstruir projetos e para se expor novamente à vida, sem o peso esmagador do passado. Restaurar bens é importante, mas restaurar identidade é transformador. E muitas vezes, Deus atua em ambos os níveis. Use sua voz para agradecer publicamente quando a restituição acontecer. Testemunhos são como louvores que abrem portas para outros receberem. Compartilhar como Deus restaurou a sua história pode abençoar alguém que ainda vive na espera. Mas antes de tudo, mantenha a fé firme. Nem sempre a restituição virá no cronograma humano, mas virá com a fidelidade divina. Confie que o retorno será proporcional ao cuidado de Deus por você e que Ele sempre deseja fazer algo maior que meramente recompor perdas. Ele deseja reescrever destinos. Como o rio que volta a correr depois de uma longa seca, a restituição traz vida, fertilidade e esperança renovada. Observe com alegria os sinais do retorno em sua vida. Cuide do que Deus devolve e permita que a restauração produza fruto abundante. O fluxo de justiça aprofunda a paz do coração. Há um momento em que a justiça de Deus deixa de ser apenas um movimento externo e se manifesta como uma mudança íntima dentro de você. Nasce uma paz que não depende de contratos humanos, de vitórias expostas ou de todas as peças estarem no lugar. Essa paz é leve como lâmina de sol entrando pela fresta de uma janela depois de noites de chuva. Ela aquece, seca as lembranças que encharcaram sua alma e promove uma liberação que nem sempre pode ser explicada com palavras. Na Bíblia, vemos essa paz operar de formas que tocam o coração. Ana, que por anos carregou o peso da esterilidade e da vergonha, recebeu do Senhor o filho que havia clamado. Quando Deus respondeu ao seu pranto, não foi apenas a chegada de Samuel que renovou sua história, foi a cura interior. Ana não apenas ganhou um filho, ela foi liberada do ressentimento que a consumia. Ela encontrou descanso no seio de Deus e dedicou o que recebeu em gratidão e serviço. José, traído, vendido e injustiçado, viveu uma jornada longa até reencontrar os irmãos. No encontro, Deus operou algo profundo. José não buscou vingança. Ele foi capaz de perdoar, de reconciliar e de olhar para o passado sem ser dominado por rancor. A paz que emergiu nele não significou esquecimento, mas transformação. Sua alma já não era prisioneira das feridas. No cotidiano, a paz profunda tem sinais concretos. Você começa a dormir noites inteiras sem revisitar as ofensas como se fossem eventos que definem seu futuro. Ao lembrar do que aconteceu, não há mais aquela chama de ódio que busca reviver o dano. Há aceitação e até compaixão que surpreendem. Sua respiração fica mais tranquila em situações que antes provocavam ansiedade. Decisões que antes eram tomadas no calor da emoção, agora vêm com clareza serena.
Você percebe com surpresa que consegue conversar sobre o passado sem explodir. Consegue amar sem condicionar a própria alegria ao arrependimento do outro. Abre-se então espaço para novos ciclos, porque o coração foi liberto da prisão do que foi roubado ou ferido. Espiritualmente, isso é um dos mais nobres sinais da justiça divina. Não apenas a restituição externa, mas a cura da alma. Deus, em sua justiça, não quer apenas corrigir o erro humano. Ele deseja que a justiça atinja o âmago do ser, curando as feridas que o inimigo usou para te bloquear. A paz interior é justamente o selo dessa cura. Quando o Senhor justifica alguém, a libertação tem formato interno. Alívio que altera como você se relaciona com sua história e com as pessoas que fizeram parte dela. Essa paz é remédio que não disfarça a dor, mas a transforma em aprendizado, em misericórdia experimentada e em força para prosseguir. Como reconhecer essa paz como sinal profético? Primeiro, observe a qualidade das suas reações. Se você já não vive em constante estado de prontidão para se defender, se a necessidade de justificar sua dor diminuiu, algo está sendo restaurado. Segundo, note a liberdade para perdoar. Não um perdão falso ou forçado, mas um relaxamento do coração diante da ofensa. Terceiro, perceba a abertura para recomeços. Novos sonhos surgem, relacionamentos antigos que eram fonte de angústia perdem o poder de ditar seu humor. Se estes movimentos internos acontecem, ainda que externamente as circunstâncias não estejam completamente resolvidas, saiba que a justiça do alto está trabalhando. Praticamente, celebre esses sinais. Reserve momentos para agradecer em silêncio, para escrever o que foi libertado, para permitir que a memória seja reescrita com outra tinta, a da graça. Não confunda a paz com apatia. Ela é um convite à ação serena. Agir sem o peso do passado. Procure cultivar práticas que solidifiquem essa paz. Oração de gratidão, jejum de lembranças destrutivas, comunhão com irmãos que edificam, leitura de textos que confirmem seu valor diante de Deus. A paz não é um fim para ser guardado em caixa. É um espaço fértil onde sementes de nova vida podem brotar. Lembre-se, liberação interior é resposta de quem foi justificado pelo céu. E se você sentir esse descanso, permita-se andar leve. Não minimize o que Deus fez dentro de você, porque as circunstâncias externas ainda murmuram. A transformação interior é frequentemente o primeiro e mais duradouro sinal de que o processo de restauração está em andamento. A paz que Deus dá não é fuga da realidade, mas superação dela pela presença do Senhor. Há uma analogia que ajuda a entender esse sentimento. Após uma tempestade violenta, o ar volta a ser outro, limpo, fresco, renovado. A chuva levou o pó, as folhas caídas foram lavadas e até a paisagem parece respirar. Assim é a paz que vem de Deus. Não é a negação da tempestade, mas a renovação que a segue. Quando o calor do rancor esfria e a serenidade toma o lugar, você percebe que pode olhar para o horizonte com olhos novos. Não ignore o desejo de seguir em frente com leveza. Se a tranquilidade começou a morar em suas noites e seus dias, valorize-a, alimente-a e deixe que ela molde suas escolhas. Essa paz é presente, sinal e garantia de que o céu está operando restauração muito além do que você vê. Quando há paz, há espaço para testemunhar. Quando a mão de Deus te alcança de maneira visível ou silenciosa, surge quase sempre um calor no peito que pede para ser traduzido em palavras. Esse impulso de contar, de agradecer em voz alta, não é vaidade. É um movimento divino que transforma o seu alívio em combustível para a fé de outras pessoas. O testemunho espontâneo é a voz que sela a justiça já operada e convoca outros a crerem que o mesmo Deus que te visitou pode visitar também quem está ao seu redor. Na Escritura,
encontramos exemplos claros desse movimento. Ana, após anos de angústia e barrigas cerradas pela dor, chega ao templo, derrama seu pranto e sua promessa, e quando Deus lhe concede Samuel, ela não guarda a alegria só para si. Ela vai a Shiloh, professa um cântico de gratidão e dedica o filho ao Senhor. Um testemunho que ecoou e transformou vidas ao seu redor. 1 Samuel 1:2. Davi, por sua vez, não ensaiou a celebração do Senhor. Ele dançou publicamente diante da arca, cantou e compôs salmos que até hoje aquecem corações. Sua alegria, transformada em louvor, tornou-se recurso espiritual para uma nação inteira. Esses gestos mostram que a gratidão pública e o relato sincero são parte da própria arquitetura do mover de Deus. No cotidiano, a mesma dinâmica acontece em pequenos e grandes episódios. Aquele que recebeu um emprego inesperado depois de meses de portas fechadas, a pessoa que foi poupada de um acidente, a família que recuperou um relacionamento perdido, todos esses cenários geram um desejo interior de testemunhar. E quando alguém compartilha esse milagre com humildade, lágrimas e simplicidade, a fé dos ouvintes se acende. Um testemunho verdadeiro age como isca para a esperança. Ele atrai olhos e corações que estavam endurecidos e mostra que a bondade de Deus não é teoria, é experiência. Espiritualmente, o testemunho tem poder porque ele confirma e multiplica. Quando você conta como Deus agiu, não apenas agradece, você firma uma marca no céu e na terra. Testemunho é selo de justiça concluída. Afinal, a reparação que antes parecia impossível, agora tem nome, data e rosto. A proclamação pública ajuda a selar o ciclo. Aquilo que era dor torna-se prova viva da intervenção divina. Além disso, testificar gera um efeito dominó. Uma pessoa que ouve seu relato pode receber coragem para orar por uma situação semelhante, para permanecer firme na fé, para esperar o tempo do Senhor. É como uma lâmpada acesa passada de mão em mão em uma casa escura. Em pouco tempo, toda a casa está iluminada. Não ignore o impulso de contar sua história. Muitas vezes essa vontade vem de forma súbita. Um olhar que revive a memória. Uma música que traz as lágrimas. Uma conversa na fila do mercado. Esses momentos são portas abertas. Quando o Espírito move seu coração, responda com bravura. Não é preciso oratória perfeita. Honestidade e gratidão já bastam. Comece em sua família, em seu grupo pequeno, na comunidade da igreja. Escreva num bilhete, grave um vídeo curto, cante uma nova canção de louvor. Cada formato é válido quando o objetivo é glorificar a Deus e inspirar vidas. Ao mesmo tempo, testemunhar pede sabedoria e humildade. Não exagere detalhes para causar impressão. Não faça do relato espetáculo. Testemunho genuíno aponta sempre para aquele que fez, não para quem foi favorecido. Ao contar, pronuncie o nome de Deus, descreva a transformação real e mostre como a experiência alterou sua fé e suas atitudes. Um testemunho bem contado contém contexto breve do problema, como você entregou o caso a Deus, o milagre ou livramento recebido e o impacto duradouro em seu coração. Adicione, se puder, um versículo que sustentou sua espera. Isso ajuda outros a encontrar solo firme para sua fé. Há beleza também em usar o testemunho como ministério. Abençoar quem passa pela mesma aflição, interceder publicamente por situações parecidas, criar grupos de apoio. Quando você compartilha, faça questão de estender a mão. Ofereça oração, tempo, uma palavra encorajadora. Assim, seu relato deixa de ser apenas relato e se torna ponte que liga o passado de dor de alguém ao encontro transformador com Deus. Lembre-se, o milagre que te alcançou pode abrir portas para outros. Uma mulher que recebeu restituição pode agora aconselhar alguém que perdeu tudo. Um homem que foi perdoado pode ensinar perdão àqueles que carregam ódio. Testemunho é multiplicador de milagres e de misericórdia. Repetimos porque é urgente.
Não ignore o impulso de contar sua história. Se hoje, ao ouvir ou ler estas palavras, você sente um aquecimento no peito, não o reprima. Escreva, fale, cante, compartilhe nos grupos, conte no culto, grave uma mensagem simples. Sua generosidade em partilhar fé é parte do encerramento do ciclo de justiça e do início de novas esperanças. A luz que você acende com seu testemunho não só dissipa a escuridão de quem escuta, ela também confirma que a justiça de Deus operou e segue operando. Portanto, levante sua voz, agradeça, narre, inspire. Ao fazer isso, você ajuda a solidificar o milagre e a estender a graça que um dia tocou você.